Zeynep encontra Turna viva. Zeynep fica paralisada diante da menina. Turna fica chocada, mas a sua primeira reação é correr sem dar chance para Zeynep se explicar. Zeynep fica tão emocionada diante do que está vendo que começa a ter uma tontura. Ao perceber, Gonu corre para abraçá-la e a mocinha cai em seus braços. Gonu grita por Aicel enquanto Meleque foge pela janela sem ter coragem de ver ou falar com a mocinha. Quando Zeynep acorda, ela percebe que está numa casa estranha, ao lado de Gonu. Ao se recompor, ela comenta: "Nossa, foi tão estranho! Parecia tão real! Foi como se eu estivesse vendo a Turna na minha frente. Eu ouvi a voz dela. Ela te chamava de Senhora Pateta. Foi muito real. Por um instante achei que ela pudesse estar viva." Nesse momento, Zeynep percebe a reação de Gonu, vermelha de vergonha. Nervosa, Zeynep pergunta: "Que cara é essa? Diz alguma coisa!" Com lágrimas nos olhos, Gonu responde: "Foi real. A Turna está viva." Completamente em choque, Zeynep questiona: "O quê? Como ela pode estar viva?" Gonu se cala. O choque da mocinha se transforma em euforia e ela diz: "Meu Deus! A Turna está viva! Eu sonhei com isso por meses e era verdade!" Quando a euforia passa, ela olha para Gonu e fala: "Você sabia? Você sabia?" Gonu fica paralisada e Zeynep continua: "Você estava com ela. Você sabia!" Ainda mais nervosa, Gonu começa a balbuciar, mas Zeynep a interrompe e pergunta: "Cadê? Cadê a Turna?" Com uma voz embargada, Gonu responde: "Foi embora." Desesperada, Zeynep diz: "Tá bom, mas ela mora aqui? Essa é a casa dela?" Aicel se aproxima e fala: "Calma, querida, espere. A casa dela é uma branca, é aqui do lado. Eu vou lhe mostrar." Zeynep sai correndo em direção à rua e Gonu vai atrás dela, tomada pelo medo. Logo em seguida, Zeynep chega na casa e começa a bater na porta, mas ninguém atende. Gonu tenta impedi-la e fala: "Calma, pelo amor de Deus! Ela não está aí. Ela está assustada. Pode estar em qualquer lugar." Furiosa, Zeynep berra: "Não encosta em mim! Você sabia e não me contou!" Em prantos, Gonu comenta: "Não é bem assim! Me escute!" No meio de um surto, Zeynep diz: "Enquanto eu chorava no túmulo da Turna, você estava com ela." Gonu tenta ser ouvida, mas Zeynep começa a correr pela rua, ainda mais atordoada. Mais tarde, Sule chega em casa e percebe que Meleque não está lá. Sem se importar, ela coloca Hassan em um sofá e se deita no outro. De repente, seu telefone toca. No outro lado da linha, Ganzi fala: "Eu sou a filha da Kahid." Revirando os olhos, Sule comenta: "Claro, era só o que eu precisava. Vocês me ligando. O que você quer?" Ganzi responde: "Minha irmã descobriu que a Turna tá viva." Em choque, Sule questiona: "Como é que é? Como que ela descobriu?" Ganzi responde: "É uma longa história. Ela está perdida, mas deve estar aí no bairro. Gonu e Sinan estão à procura dela. Mas provavelmente Zeynep aparecerá na sua porta. Então se prepare e seja discreta." Irritada, Sule diz: "Se ela quiser, ela que apareça aqui. Mas vou logo avisando: se ela vier com grosseria,
eu vou ser ainda mais grossa. Mas o que ela não imagina é que uma reviravolta está prestes a acontecer. Assim que desliga o telefone, Sully escuta alguém bater na porta. Ao abrir, ela dá de cara com Zeynep e fala: Ora, ora, ora! A professora voltou? Tentando se manter calma, Zeynep diz: Eu vim falar com a Turna. Sully retruca: O nome dela é Melek. E ela não está aqui. Perdendo a cabeça, Zeynep empurra Sully e começa a procurar por Turna. Furiosa, Sully vai atrás dela aos gritos, tentando expulsá-la. A enfrentando, Zeynep pergunta: Cadê ela? Sully retruca: E por que se importa? Por que você quer saber onde minha filha está? Sai daqui! Com um olhar intimidador, Zeynep questiona: Por que me disse que a Turna tinha partido? Como pôde tirá-la de mim? Furiosa, Sully berra: Eu não tirei ela de você, porque ela nunca foi sua. Você não é a mãe dela. As duas começam a discutir, revivendo discussões do passado. Perdendo a paciência, Sully segura o braço de Zeynep e começa a empurrá-la para fora de sua casa. Ao sair, Zeynep vê Turna novamente. Nesse momento, as duas se paralisam. Sully também fica sem reação e para de gritar. Calmamente, para não assustá-la, Zeynep se aproxima, enquanto a menina continua parada. Em pranto, Zeynep se ajoelha na frente dela e fala: Me escuta, Turna. Acredite em mim. Eu nunca quis te abandonar. Como achou que eu fui capaz disso? Eu estava muito doente. Você se lembra que me viu no hospital? Eu estava muito mal. Por isso eu pedi para você ir embora. Porque eu não queria que você sofresse por mim. Depois eu dormi por muito tempo. Por 5 meses. E quando eu acordei, eu perguntei por você. E me disseram que você não estava mais com a gente. A gente perdeu tanto tempo. Eu sinto muito. Turna, acredite em mim. Ela se ajoelha tentando implorar o perdão dela. Mas a menina a encara e fala: O meu nome não é Turna. É Melek. Aquelas palavras quebram Zeynep completamente. A menina se afasta enquanto caminha em direção a Sully, e Zeynep permanece ajoelhada, completamente em choque, enquanto chora de forma descontrolada. Sully entra em casa, se aproxima de Melek e fala: Muito bom, filha. Estou impressionada. É inteligente como a sua mãe. A menina dá de ombros e se recusa a falar sobre isso. Mas quando Sully se afasta, Melek começa a chorar, demonstrando que está profundamente magoada com o que acabou de acontecer. Do lado de fora, Sinan finalmente encontra Zeynep, que diz: A Turna não quis saber de mim. Ela me desprezou. Sinan fala: É claro que ela tá magoada. Ela precisa de um tempo. Dê tempo ao tempo. Mas o que ela não imagina é que segredos ainda serão revelados. E o pior pode acontecer. Mais tarde, Zeynep vai até a casa de Gonu para tentar encontrar algumas respostas, mas acaba encontrando apenas sua avó. Senhora Zeynep a encara e fala: Sente-se aqui, por favor. A mocinha comenta: É melhor eu passar aqui outra hora. Não vou ser uma boa companhia para vocês. A idosa a encara e afirma: Eu sei sobre tudo, minha filha. Surpresa, Zeynep pergunta: O quê? A senhora também sabia? Não, eu não quero falar sobre isso com a senhora. Melhor eu ir embora. A idosa a interrompe e insiste: Me escuta! Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso não estar. Assim você me magoa. Sentimental, Zeynep olha em direção a ela, demonstrando que prestará atenção. Respirando fundo, a senhora diz: A Gonu
Ela descobriu a verdade há muito pouco tempo. Ela estava sofrendo como todo mundo. Acredite em mim. Faz menos de uma semana que ela sabe. Surpresa, Zeynep pergunta. O quê? A idosa continua. É isso mesmo. Ela queria te contar, mas ela não sabia como e nem quando. Você a julgou, não é? Mas o que você teria feito no lugar dela? Ela estava sozinha e não deixou de sofrer. Ela sofreu como uma mãe. Nesse momento, Gonu aparece e receosa pergunta. O que está acontecendo? Zeynep a encara e responde. Ela acabou de me contar a verdade. Eu sinto muito. Era muita coisa para assimilar e eu precisava de um tempo para refletir. Eu fui injusta. Emocionada, Gonu diz. Tudo bem. Pelo menos agora estamos às claras. Exausta depois de um dia cansativo, Zeynep decide ir embora e Gonu começa a pensar em uma forma de reconectá-la com Turna novamente. Alguns dias se passam. Gonu continua suas visitas a Melek, sempre tentando conversar sobre Zeynep. Mas a menina sempre muda de assunto e se recusa a falar sobre ela. Nesse momento, Sendiz descobre que Zeynep voltou e se revolta contra Melek. Sule tenta proteger a sua filha e acaba virando alvo de seu marido. Por causa disso, Sule perde o emprego e volta a ficar sem dinheiro. Cansada de sentir fome e de viver um passado sob o mesmo teto que Sendiz, Melek decide pegar o seu irmão e fugir para a casa de Gonu. Na noite que ela chega, Gonu e Senhora Zeynep tentam fazer com que a menina se sinta realmente em casa. Melek tem um respiro de alívio e se sente num ambiente muito mais confortável. Enquanto a menina se diverte com a Senhora Zeynep, Gonu decide ligar para sua filha. Emocionada, ela diz: Tenho boas notícias. A Turna e seu irmão vieram passar alguns dias aqui em casa. Surpresa, Zeynep pergunta: O quê? Como isso aconteceu? Eles estão bem? Gonu responde: Ela me disse que foi a própria Sule que pediu, porque Sendiz está fora de si. Desesperada, Zeynep diz: Meu Deus, eu tô indo para aí agora mesmo. Nervosa, Gonu a interrompe e fala: Não, tenha calma, não venha agora. Eu prometi para a Turna que eu não contaria para você. Nervosa, Zeynep pergunta: Ela disse o meu nome? Por que ela não quer que eu saiba que ela está aí? Gonu responde: Você sabe que ela ainda está muito magoada com você. Me dê um tempo. Eu prometo que vou conseguir convencê-la. Abalada, Zeynep diz: Mas você já me prometeu outras vezes. Eu estou há dias numa angústia eterna. Não como direito, não saio de casa. Comovida, Gonu comenta: Olha, eu e o Sinan... É por isso que não sabíamos como contar para você sobre a Turna. Tínhamos medo de que você ficasse assim. E eu me encontrava com a Turna justamente para falar de você, antes de você saber a verdade. Com uma voz embargada, Zeynep fala: Eu sei. Você e o Sinan me disseram isso milhares de vezes. Mas eu não consigo deixar de ficar assim. Respirando fundo, Gonu fala: Eu vou pedir para a senhora Zeynep. Você tem razão. Eu não consegui. Quem sabe ela não consiga, não é? Mesmo triste, Zeynep abre um sorriso ao pensar que Turna está segura. Mas o que ela não imagina é que por causa de um detalhe, a menina a perdoará. No dia seguinte, Melek toma o café da manhã com a senhora Zeynep, até que a idosa pergunta: O que acha de eu te contar uma história? Animada, a menina responde: Isso seria perfeito. Se ajoelhando na cadeira, a senhora Zeynep diz: Vamos ver. Era uma vez em um lugar distante, há muito tempo atrás, havia uma linda princesa.
Tudo que ela tinha era sua filha. Pensava nela dia e noite e a protegia de tudo. Mas um dia a princesa adoeceu. Ela estava tão doente que pensou que ia partir. Nesse momento, Meleque fecha seu semblante e percebe que ela está falando de sua história com Zeynep. Sem se importar com a reação da menina, a idosa continua. Mas mesmo quando ela estava naquele estado, ela continuou pensando na sua filha. O que ela pensava é que se sua filha descobrisse sua doença, ela ficaria muito triste. E se ela partisse, ficaria ainda mais triste. Então por isso ela decidiu se separar de sua filha. Desviando o olhar, Meleque comenta: aposto que a filha ficou muito triste. Senhora Zeynep diz: é claro que ficou, mas pense comigo. Se ela soubesse da doença, não acha que teria ficado mais triste? Meleque abaixa sua cabeça e a idosa continua. A princesa intencionalmente partiu o coração de sua amada filha. Elas se separaram e o tempo passou. Então aconteceu um milagre. A princesa melhorou. Assim que despertou, ela queria saber onde estava sua filha. Todos os guardas do castelo começaram a procurá-la, mas eles não conseguiram encontrar. Até que um dia, um dos guardas decidiu que nunca a encontraria e decidiu dizer à princesa que sua filha havia partido. Elas pensaram que assim a dor diminuiria, mas a princesa ficou completamente destruída. Ela se arrependeu de ter acordado. Não comeu e nem bebeu água por dias. Ninguém foi capaz de dizer a verdade para ela. E assim se passaram meses. Até que o príncipe conseguiu fazer com que a princesa voltasse a cuidar de sua vida. Mas você acha que ela se esqueceu da filha? Nunca. As mães nunca podem esquecer seus filhos. Nesse momento, Meleque começa a chorar e fala: eu já sei o resto da história. Não precisa mais me contar. Eu vou ver o Hassan. Assim que ela se retira, a senhora a observa com um olhar sereno, com a certeza de que conseguiu deixar o seu recado. Logo em seguida, ela liga para Zeynep e fala: querida, sou eu. Eu tenho uma coisa para te contar. Um pouco mais tarde, Meleque está distraída, quando de repente ela escuta a voz de Zeynep vinda da loja. No primeiro segundo, seu coração dispara e ela fica com medo de ser vista. Mas ela fica parada e escuta quando Zeynep diz: eu sei que não posso ir atrás da Turna. A Sully e o Sendiz me odeiam, e é bem capaz deles tentarem fazer algo contra mim. Nervosa, Meleque se aproxima da escada e Zeynep continua: e eu também sei que a Turna está chateada, com raiva, e que também não quer me ver. Talvez ela esteja até me odiando, mas tudo bem. Contando que ela esteja feliz, eu posso aceitar. Mesmo que ela não esteja comigo, saber que ela está bem é o suficiente para mim. Começando a se comover, Meleque desce alguns degraus. Escutando os passinhos, Zeynep começa a chorar e diz: embora a gente esteja tão distante, ela ainda é minha filha. É a razão de eu respirar, de eu viver. Meleque começa a chorar e se senta. Zeynep escuta o choro contido e continua: se um dia ela puder me perdoar, se ela puder me chamar de mãe e disser que precisa de mim, ou se houver uma pequena possibilidade, eu estou disposta a lutar contra tudo e todos. Eu nunca vou desistir da Turna e nem deixar de amá-la. Ela é minha vida. Meleque começa a chorar ainda mais e começa a se lembrar do pesadelo que vive com Sully e o sonho que já viveu com Zeynep. A mocinha e Gonu esperam por Meleque, mas ela não se mexe. Após alguns segundos de silêncio, Zeynep diz: é melhor eu ir. Quando o silêncio continua, Zeynep cochicha: não adianta. Abalada, ela passa pela porta da loja.
mas para na calçada sem conseguir segurar o seu choro. De repente, uma voz grita: "Mamãe!" Ao se virar, ela vê o rosto de Turna encharcado de lágrimas e Gonu com um largo sorriso no rosto. Com uma voz embargada, a menina diz: "Não vá! Eu preciso de você! Eu, a sua Turna!" Muito emocionada, Zeynep abre os seus braços. Naquele momento, nada mais importa. Elas voltaram a ser mãe e filha. Você acha que a Zeynep e a Turna vão finalmente conseguir ficar juntas? De que cidade você está assistindo esse vídeo? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.